Pronto. Hoje a gente está aqui reunindo duas pessoas que se importam com todo o coração, com toda a mente e com todas as mãos, né? São pessoas que já trabalham para a questão do desenvolvimento comunitário, e o Tião, que coloca toda a vida dele à disposição do trabalho no Vida Real. Hoje vai conhecer o Jorge, que tem dedicado a vida dele também à questão da agricultura urbana e especialmente da compostagem. É um cara que sabe muito, Tião. Ele vai tirar muitas dúvidas da gente e vai ser maravilhoso. Você quer se apresentar um pouco mais, Tião? Então, Jorge, tudo bem? Opa, muito prazer, meu amigo Tião. Prazer é todo meu. Eu sou o presidente e fundador do Instituto Vida Real, no Complexo da Maré, onde trabalhamos com jovens e adolescentes, esses inseridos em situações ilícitas, direto e indiretamente. Né? São alunos de 12 e 18 anos. E também fazemos um trabalho com os pais. Né? E lá na instituição a gente tem oficinas de grafite, informática, reforço escolar, fotografia, música, canto, instrumento, atendimento psicológico, fotografia, grafite, informática básico, avançado, manutenção e montagem de micro, e, paralelamente, a gente faz um trabalho com dependente químico. Né? E agora, mais esse desafio, né? Que a gente tem um desejo há muito tempo, a gente tem um espaço muito bom, né, em que a gente quer ocupar aquele espaço ali com algo que seja produtivo para a comunidade, né? Que seja algo que venha a ser uma referência também para aquela comunidade. Essa é a ideia, né? E também poder contribuir o que plantarmos ali, contribuir com as escolas no entorno, né? Não é nada para benefício, benefício financeiro, mas sim um benefício de poder fazer pelo próximo, né? Porque quando a gente faz pelo próximo, é um benefício que a gente está recebendo, né? Eu penso assim. E essa é a ideia que a gente tem ali para a vida real. Né? Eu não passei para você antes, a gente agora está pegamos um outro desafio, que a gente agora está na Cidade de Deus também. Tá? Legal. Parabéns, muito bom. Muito Parabéns, bom. Que bom. Gente, as pessoas estão chegando aos poucos aqui. Eu queria só, antes do próprio Jorge se apresentar, falar um pouco da intenção da gente te trazer para essa conversa, Jorge. Que a gente tem pensado muito nessa possibilidade de soberania alimentar, das pessoas poderem escolher o que comer e terem essa liberdade de poder ter essa relação com a terra, poder cultivar no ambiente urbano, que é uma coisa que a gente no Solo Fértil tem muito interesse. Mas a gente pensa muito, além da soberania alimentar, na autonomia desse cultivo, né? Que a gente não fique dependendo somente de doações, que a gente possa produzir nossas próprias mudas, e também na questão de autonomia em relação a adubo, porque uma planta não vai crescer forte sem o solo estar nutrido. E a compostagem, por que a gente trouxe para essa discussão? A compostagem ela tem essas duas possibilidades, tanto da gente estar pegando um recurso, que não é um lixo, né? Um recurso orgânico, e dando um destino adequado para ele, mas também fazendo esse destino adequado voltar como nutrição para o solo. E essa nutrição para o solo vem para a gente com a nutrição do alimento. Então, para fechar esse ciclo e a gente ter ideia de vamos construir a horta, mas como é que a gente pode, de repente, fazer uma compostagem associada aos resíduos que já tem na própria comunidade. E aí eu pensei nesse cara, eu falei, gente, tem que ser ele. A gente já se conhece mais uns 2 anos, sei lá, né? A gente se conheceu no encontro de cristãos pelo meio ambiente. Sim, eles existem.
né? E aí você pode se apresentar, fica à vontade, Jorge. Eu já coloquei também para compartilhar, se você quiser começar. A gente vai começando, você falando um pouco sobre o seu trabalho, e depois a gente pode tirar umas dúvidas juntos, tudo bem? Aham, tá. Então, antes de mais nada, uma boa tarde a todas e todos. Estou agradecido pelo convite da Neide. A gente tem caminhado aí juntos há um certo tempo, em termos esperançosos, né? Vamos dizer assim, né? Nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, a gente precisa sempre estar junto da nossa rede de pessoas que estão também com ideias próximas, né? Valores próximos e que tenha essa visão de que há um benefício mútuo a ser compartilhado e que a gente pode estar ampliando as coisas que a gente faz de uma forma mais ligada ao bem viver, ao bem comum, né? Então, eu sou muito grato aí por essa possibilidade iniciada lá atrás, né? Esses 2 anos, a Neide chegou a conhecer o Horto da Conlurb, que é onde eu fico, e eu sempre falo que cada vez que as pessoas vão lá, mais de uma vez, sempre encontra coisas diferentes, né? Nunca está a mesma coisa do que estava na primeira vez que foi. E, na realidade, a ideia é essa, né? Tá sempre transformando, mudando as coisas de lugar e como aquela canção do Belchior, né? Amar e mudar as coisas me interessam mais, né? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade e compartilhar esse tempo com o Sebastião e os demais companheiros aqui presentes e deixar o nosso espaço também aberto no sentido de fala para todos e de encontro aí positivo. Bom, eu me chamo Jorge Tonera e trabalho na Conlurb há 12 anos. Sou professor de educação ambiental. Atualmente estou na gerência de pesquisa da Conlurb, que fica em Vargem Grande. Na nossa gerência de pesquisa, a gente faz diversos estudos ligados ao lixo de uma forma geral, né? A gente tenta entender essa dinâmica do lixo na cidade do Rio de Janeiro, o que está ali dentro da lixeira, o que compõe esse lixo nosso de casa, estratégias, possibilidade da gente estar resolvendo os problemas do lixo na cidade. E também, né, nos últimos 4 anos, 3, 4 anos, a gente pegou o Horto da Conlurb, que era um espaço antigo já só de produção de mudas, com a finalidade de que essas mudas de plantas ornamentais elas servissem para criação de jardins aí fora, né? Então, as gerências espalhadas da Conlurb fazem limpezas e ocasionalmente encontram pontos de descarte de lixo, a gente chama de ponto crítico de lixo, que é aqueles amontoados de lixo em calçada. Então, para tentar resolver isso, uma das estratégias que a Conlurb há anos usa é fazer a limpeza do lugar e plantar um jardim ali onde antes era lixo, né? Então, o Horto ele tinha essa missão de produzir as mudas para as pessoas levarem, né, para esse trabalho ali fora. E, no entanto, a gente teve a visão de que aquele espaço ele merecia ser mais do que simplesmente produzir mudas, né? Tinha um potencial ali muito grande. E como antes de eu ir para a gerência de pesquisa do Horto, eu cheguei a trabalhar na coordenadoria de coleta seletiva e tive um grande envolvimento com os catadores, as catadoras e os catadores de materiais recicláveis da cidade, as cooperativas, né, de catadores, e entendendo a lógica por trás daquilo tudo, e posteriormente eu passei a participar de um trabalho voluntário com agricultores familiares em Vieira, que é o último distrito de Teresópolis. Eu entendi que as mesmas lógicas de produção e de comercialização e de exploração em cima tanto dos catadores quanto dos agricultores eram as mesmas.
né? Os problemas muito parecidos. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando como lixo e alimentação tinham tanto a ver, né? E aí eu falei, eu vou juntar essas duas coisas, né? E aí, pesquisando até historicamente essa relação, se existia mesmo essa relação, né? Eu sempre falo que a primeira profissão do mundo foi a catação, né? O ser humano começou como caçador e coletor, né? As mulheres eram as coletoras, né? E na realidade era a parte mais importante da sobrevivência humana era a coleta, porque o caçador nem sempre ele volta com a caça, né? Com o alimento, mas as coletoras sempre voltavam com o alimento. Então a gente tem um débito aí histórico em termos de trabalho em relação ao gênero feminino, porque foi o gênero feminino que historicamente sustentou a nossa espécie, né? E mantendo essa linha da história humana, né, atualmente quem são as coletoras? São as catadoras de materiais recicláveis, né? Que em sua grande maioria são mulheres. E estão pensando toda essa lógica por trás da questão da alimentação e do lixo hoje. Eu acabei descobrindo que tinha uma história muito próxima e tem dado momento resíduos e alimentação faziam parte de um mundo só, né? Para você poder plantar, você precisa nutrir o solo. E como é que o ser humano nutria o solo? Era justamente através dos resíduos da época, né? O que hoje a gente chama de lixo, mas na época era as sobras alimentares, cascas, osso, cinza de madeira, né? O próprio termo lixo significa cinza, né? Ele vem desse vínculo lá de trás, significava esse ato do ser humano adubar a terra com as cinzas que eram queimadas. Então, a ideia do trabalho que a gente faz hoje é conectar essas duas pontas, a alimentação e a gestão dos resíduos, né? A gestão do lixo. Então, atualmente, vou mostrar daqui a pouco algumas imagens, mas só para encurtar essa história, a gente manda a maior parte do nosso lixo para fora da cidade, né? Seropédica, que é um município que fica a 70 e poucos quilômetros de distância do ponto mais próximo do descarte do lixo que a gente tem na cidade, que é aqui em Vargem Pequena. Dá 1 hora de distância até o caminhão levar para lá o lixo. E a alimentação nossa, conforme eu falei, a maior parte vem lá de cima do Cinturão Verde, Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, né? Que gasta aí também cento e tantos quilômetros de distância até esse alimento chegar aqui no Rio. Então, o lixo, a alimentação, ou a gente traz de fora ou manda para fora, né? A gente não está conseguindo sobreviver na nossa cidade em termos sustentáveis pelo simples fato que a gente não está produzindo nossa comida, quase não produz, né? A gente tem agricultura aqui na cidade, que muitas vezes é invisibilizada, mas existe, tá? E, ao mesmo tempo, a gente está jogando lixo para fora, quando a gente poderia estar aproveitando, inclusive, essa parte orgânica, que é a que a gente vai tratar hoje, para a gente produzir alimento, seja através da nossa casa ou através de forma comunitárias, né, de hortas comunitárias em espaços públicos, em praças, ou o que for, né, conforme o caso que o Sebastião tá se propondo a estar realizando dentro do espaço que ele tem lá. Então, a ideia do aproveitamento dos resíduos é a gente estar possibilitando essa geração de alimentação, tá? Eu posso colocar as imagens agora, Neide? Fica à vontade, já está disponível aí para você compartilhar. Tá. É só clicar em Share Screen, né? Sim, sim. Esse botãozinho verde aí. Foi. Tá Foi? indo, quer dizer. Tá indo. O Uhum. zoom às vezes é um pouco lento. Uhum. Prontinho.
Deixa eu só ampliar aqui a tela. Beleza. Então, olha que interessante. Os dados que a gente tem, conforme eu falei, a gerência lá, a gente pesquisa o lixo da cidade. Então, a gente descobriu, por exemplo, que dentro dos resíduos que saem das casas dos moradores da cidade do Rio de Janeiro, 47,33% é resíduo orgânico, ou seja, são aqueles restos de comida, são as sobras de alimento, e basicamente aquilo que a gente deixou de aproveitar de alguma forma, né? E é interessante porque, na realidade, é uma grande quantidade de desperdício de alimentação, seja por falta das pessoas, às vezes, não saberem que determinadas partes do alimento se aproveitam, né? Às vezes, cascas de alguns alimentos, talos, por exemplo, né? Seja porque o alimento, pelo simples fato de ele estar com agrotóxico, ele favorece o apodrecimento, ele apodrece mais rápido, amadurece mais rápido, consequentemente apodrece mais rápido, então as pessoas não conseguem aproveitar às vezes a tempo, seja por causa da grande distância dessa produção até chegar na sua casa, ou seja, a gente tem um trabalho de sobra aí com relação ao que sai da nossa casa. Eu não vou entrar aí no mérito da questão dos outros componentes, né, os materiais recicláveis, mas eu sempre falo que é na cozinha da gente que sai a maior parte do lixo da nossa vida, seja através das sobras do alimento ou através das embalagens desses alimentos que a gente comprou no mercado. E aí a gente tenta seguir uma lógica, né, que seja mais sustentável no sentido do que fazer com esses resíduos. Na verdade, primeiro a gente procura reduzir essas perdas, né, tentar evitar os desperdícios. E, em caso de sobra de alimento, esse alimento ele possa chegar à alimentação humana de outras pessoas, né, seja através de bancos de alimento, né, através de doações, e não sendo um alimento aproveitável para a alimentação humana, ele pode ser direcionado para a alimentação animal. Não sendo ele aproveitado pela alimentação animal, né, por exemplo, para galinhas, né, cabras, enfim, esse alimento ele pode ser aproveitado ainda para produzir energia. Então, a gente extrai gás ali desses resíduos orgânicos e depois disso aí sim que a gente procura fazer a compostagem. Claro que na nossa realidade de casa, e não tendo esse sistema todo elencado, desenvolvido, porque isso faz parte de uma política pública, na realidade, então, o mais lógico, a princípio, é a gente mandar o alimento direto para a compostagem, ou seja, a gente reciclar esse alimento na composteira para produzir aí um adubo. E aí eu vou mostrar aqui alguns exemplos de compostagens, né? Haja visto que há uma diversidade de possibilidades, uma diversidade de maneiras de realizar a compostagem, né? Você tem a compostagem doméstica dentro da casa das pessoas, pode ser feito dentro de uma casa ou de um apartamento, independente do tamanho, pode ser feito no quintal, pode ser feito dentro, em um espaço público compartilhado, né, junto com uma horta comunitária, em praça, por exemplo, né? Pode ser feito em empresas, em condomínios, enfim, a gente tem uma diversidade. Essa imagem que a gente está vendo aí, por exemplo, a primeira aqui à esquerda, é resíduo que a gente pega da nossa pesquisa, é lixo de casa. E aí, dentro desse lixo de casa, a gente encontra uma diversidade muito grande de tipos de restos que sobram ali. Chega de tudo, desde fezes até restos de animal morto. Mas, de antemão, a compostagem ela pode resolver a reciclagem de qualquer tipo de resíduo, seja, conforme eu falei, casca de banana até carcaça de animal morto. A princípio, a compostagem ela recicla tudo que é orgânico, tá? Mas nem todas as compostagens ela vai conseguir esse nível, né? Não dá para a gente colocar, por exemplo, fezes, papel higiênico numa composteira doméstica, que ali é uma outra dinâmica. É muito diferente dessa que a gente está vendo aqui nessa foto feita com pallets, por exemplo. Nessa de pallets, você pode jogar tudo, você pode jogar
desde o resto de comida, a fezes, a carcaça de animal, e vai, depois de 3 meses, ali vai sofrer todo esse processo de decomposição e vai ter o produto final da compostagem, que é o composto, essa terra preta aí que a gente está vendo à direita. Essa aqui já é um outro tipo de compostagem, na realidade ela segue a mesma maneira, mesma lógica dessa que a gente mostrou com pallet, só que é uma escala muito maior, né? Ela é lá na usina do Caju. E lá na usina do Caju, alguns grandes geradores de lixo, como mercados, né? CADEG, supermercado Zona Sul, restaurantes, enfim, eles acabam levando esses resíduos para lá e a gente faz a compostagem deles, mas aproveita também para tirar o gás dali e aproveitar a energia que está nos alimentos. Então, assim, o que chega ali já é um outro tipo de resíduo, é um resíduo que, na realidade, poderia ter sido desviado, né, e ido para bancos de alimento, conforme vocês veem nessa foto, né, a quantidade de repolhos ali grande, inteiro, que serviria tranquilamente como alimento, a quantidade de pepino ali jogado, batata, né? Então, assim, o porquê isso chega lá, né, tem alguns motivos que a gente poderia estar falando aqui, explicando, né, mas a gente iria sair do assunto principal. A gente pode falar mais adiante, se houver interesse. Isso aí é um exemplo também que a gente faz lá de compostagem, com a própria container da Conlurb, né, é um teste que a gente fez, né, ainda está fazendo, para aproveitar o próprio container, já que é uma lixeira, né, por assim dizer, para ser usado com uma finalidade mais nobre, né, que é a reciclagem do resíduo orgânico, propriamente dito, ali mesmo, sem necessidade de ser tirado e levado para caminhão nenhum. Aí foi uma compostagem comunitária que a gente fez lá numa praça em Santa Teresa. Foi a pedido de moradores. A gente não chegou lá simplesmente implantou e colocou ali porque a gente quis. Não, partiu dos próprios moradores que solicitaram para a gente ver pedido diretamente a um diretor da Conlurb. O diretor ligou para a gente e pediu para a gente estar fazendo esse trabalho. A gente foi lá, construiu essa composteira comunitária, os moradores junto com os moradores, né? E é interessante que até hoje a senhora uma senhora idosa que pediu esse trabalho junto com os moradores, ela sempre me liga para dizer como é que está, e sempre é animada, quer dizer, o negócio está fluindo até hoje, já tem uns 2 anos, né? Que na realidade era para eu voltar lá no período do ano passado, mas devido à pandemia, a gente não conseguiu fazer os trabalhos comunitários ali e preferimos esperar, mas tão logo a gente vai voltar, porque ela queria fazer uma festa e tudo. Então, assim, é legal esse sentimento comunitário, né? De como o lixo também ele agrega pessoas, agrega valores. O lixo pode ser tanto problema, como também pode ser solução. Ele pode tanto desagregar, como ele também pode agregar pessoas, né? Criar uma vitalidade comunitária em torno daquela resposta ali. A gente fez um jardim aromático também, junto com essa composteira, para que o próprio composto servisse de adubo ali mesmo. Tá aí algumas fotos. Eu não sei se o Sebastião reconhece essa gari que está aqui comigo, que é a Valdenise. Ela trabalhou durante um bom tempo na Maré. Ela trabalhava lá na Nova Holanda. Não sei se alguém que está assistindo aí a live, que é da Maré, conhece, com certeza conhece, porque a Val ela se tornou uma figura pública aí ultimamente, assim, fantástica. Ela que eu vou falar dela mais daqui a pouco. Então aqui ainda é lá na praça lá de Santa Teresa, tá? A gente colocando lá resíduos, enchendo a composteira junto com os moradores. Aí já é na Nova Holanda, no Complexo da Maré, dentro de uma gerência da Conlurb. E aí essa ideia partiu da própria Valdenise, né, que sempre trabalhando aí, fazendo jardins na Nova Holanda, na Maré, acho que outras áreas da Maré também,
O sonho dela era ter uma composteira dentro da gerência. E aí ela falou, Jorge, vamos lá fazer e tal. A gente foi lá, o pessoal da Rede da Maré mobilizou alguns moradores também. Importante dizer isso, destacar a Rede da Maré fez um trabalho de mobilização bem bacana. A gente capacitou e foi uma experiência bem interessante, né? Porque foi a primeira vez que a gente fez uma compostagem dentro de uma própria gerência da Conlurb. Então, a ideia, o melhor lixo tratado é o lixo que é tratado localmente, né? Ou em casa, ou ali do lado, ou da onde foi gerado, né? Os moradores levaram os resíduos ali. Aí já foi uma capacitação, uma oficina de compostagem no quilombo Astrogilda Cafundá, que é aqui em Vargem Grande, no maciço da Pedra Branca. Foi bem interessante. Aí já foi para um público infantil. A gente fez uma composteira dentro desses mesmos princípios com um caixote, um simples caixote de feira. A gente só simplesmente miniaturizou, né? Claro que o caixote ele não vai caber grande coisa de quantidade de resíduo, mas a ideia era mostrar de que até um caixote poderia servir. Então, assim, não há necessidade de comprar nada, né? A gente aproveita as coisas que tem e usa esse próprio caixote aí para plantar algo em cima, enquanto está sendo compostado, reciclado ali embaixo, dentro do caixote, em cima já tem planta crescendo, já tem alface crescendo, né? Então, é integrado. E houve a formação do coletivo de compostagem, o Composta Vargem, aqui em Vargem Grande também, que foi uma iniciativa em comum entre vários grupos, né? Nós da Conlurb, Gerência da Pesquisa, a Rede Ecológica, a Agrovargem, a Associação de Moradores, tudo girando em torno da Feira da Roça, que é uma feira que acontece todo domingo aqui em Vargem Grande, na praça aqui de Vargem Grande, e onde os agricultores locais aqui vendem os seus produtos que são orgânicos. A gente lançou aí há pouco tempo um material educativo, há umas 2 semanas atrás, que é o Manual de Compostagem Doméstica, está lá no site da Conlurb, tem alguns vídeos também que eu mostro, eu vou ensinando passo a passo, né? Só entrar lá no site da Conlurb. O diferencial da compostagem é o seguinte, porque muitas pessoas às vezes pensam, será que é algo seguro de ser feito mesmo, esse negócio de compostagem, porque lixo orgânico apodrece, traz mosca, traz rato, né? A gente tem que entender qual é a dinâmica que acontece, né? De fato, o resíduo orgânico ele apodrece muito rápido porque a gente está num clima tropical, né? Por isso que o caminhão do lixo ele passa um dia sim, um dia não, na maioria das ruas. Há lugares que ele passa todo dia, né? Se for um local de alta geração de resíduo, é todo dia que é coletado. Então, não pode ficar mais do que 2 dias sem coletar, porque senão o lixo orgânico começa a apodrecer na casa das pessoas, começa a ter mosca. O que acontece? Na compostagem, o principal diferencial e fator é que a temperatura sobe, então começa a gerar calor ali dentro da composteira, né? E quando é bem feito, com uma quantidade grande de resíduos, essa temperatura, para se ter uma ideia, ela pode chegar a quase 70 graus. Você colocar a mão ali dentro, você vai queimar a mão. Chega até, às vezes, a sair uma fumacinha, né? Então, esse é um diferencial que justamente é importante nesse processo, tanto para a decomposição dos resíduos, como também para não permitir que haja mosca, para matar ovos de alguns insetos ali que possam transmitir doença, para matar bactérias, né, que sejam nocivas à nossa saúde. Então, a compostagem, quando ela é bem feita e bem controlada, ela é, na realidade, uma estratégia de saneamento básico, tá? Aqui nessa foto a gente está vendo uma diversidade de resíduo orgânico. Quanto mais diferente, quanto mais diversos são esses resíduos orgânicos, melhor, né? Mais você vai ter uma quantidade de bactérias boas que não fazem mal para a gente e que vão estar decompondo esses resíduos que estão aí e vão estar enriquecendo mais
o resultado final, que é o composto. Então, compostagem e composto vem desse nome, né? Compor, composto significa várias coisas, né? Então, não adianta a gente colocar só casca de banana, porque não vai dar certo, né? É um conjunto de resíduos que a gente bota ali e faz com que haja toda essa dinâmica que a gente falou ainda agora. Aqui já é um outro exemplo que não é compostagem, mas é importante a gente citar, que é o quê? É o uso das folhas. A gente acumula folha, por exemplo, lá no horto, aquela imagem ali do canto à direita superior, esse amontoado de folhas ali que a gente ajunta, folha, às vezes grama também, ela fica ali parado e daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, ela vira isso aqui à esquerda. Depois da gente peneirar, a gente tem isso que a gente chama de substrato natural de folhas. E a partir daí a gente já pode fazer mudas de planta, por exemplo, não precisa misturar com nada. Então, folha por si só é um resíduo muito rico, que muitas vezes a gente desperdiça, né? A gente pode combinar o aproveitamento da compostagem com minhocas, por exemplo. Eu, pessoalmente, gosto mais de usar os gongolos. Tem algumas larvas que ajudam também, como essa larva de mosca soldado, que é apesar do nome, ela não traz malefício nenhum. E aí vai acelerando o processo. Eu gosto sempre de destacar também esse uso de outros animais, né? Por exemplo, as galinhas, né? Galinhas, elas favorecem também a compostagem. A galinha sobe em cima do monte de compostagem, começa a revirar, ou seja, começa a introduzir oxigênio lá. Sem oxigênio não tem compostagem, é importante dizer isso. Então, a compostagem ela precisa de oxigênio, precisa do resíduo orgânico, precisa de umidade, né? E precisa de ar. Se não tiver ar, não acontece a compostagem. Aí, quer dizer, a galinha ali ela vai revirar, vai se alimentar de coisa de gongolos, insetos pequenos que estão ali caminhando, aqueles tatuzinhos, vai defecar ali em cima, vai fazer essas fezes da galinha, vai fazer parte ali do próprio composto, então vai enriquecer, vai acelerar a compostagem, né, vai se tornar mais rápido e ela ainda vai te dar um ovo por dia, né, de graça. Mas, na realidade, a própria galinha, né, ela come de tudo, praticamente, quase. Né? Então, nesse caso, quem tem galinha, por exemplo, só vai para a compostagem aquilo que a galinha não come, o que é bem pouco. Né? Tipo casca de abacate, por exemplo, a galinha não pode comer. Né? Café, borra de café, né? Coisas assim. E aí eu queria mostrar agora outros usos dos resíduos para a produção de alimento. A gente usa diversos tipos de resíduo, desde o bagaço de cana da barraca de caldo de cana, né, da esquina, e sempre tem 2 sacos, já acaba o turno, acaba o dia, o vendedor ele está deixando sempre uns 2 sacos de, às vezes mais, aquele bagaço de cana, depois de fazer o caldo de cana, né? E é um resíduo muito rico. O coco verde também é um resíduo que a gente serve muito para a gente, para quem trabalha com agricultura urbana. Folhas, gramas, aquela imagem ali em cima são galhos que foram triturados. Até papelão mesmo, que o papelão é rico em celulose. E é mais tronco de árvore. E aí cada um desses resíduos tem uma função diferente para compor dentro do sistema de agricultura urbana. Né? Por exemplo, a grama seca ela absorve líquido, mantém a umidade, então faz cobertura do solo, funciona ali como uma esponja. As folhas também, da mesma forma, além de acrescentar mais carbono. O coco verde, o abricó de macaco, é fonte de carbono para o solo, nitrogênio. Os galhos, os troncos, eles acumulam muita água. Né? Quando chove, por exemplo, o tronco absorve muita água. Ele vai manter água durante um bom tempo ali, de forma que você não precisa ficar regando toda hora. Então, é uma economia também do sistema de água. Ele vai introduzir também nutrientes. O bagaço de cana, conforme a gente falou, ele funciona como um selador, ou seja, se você bota ele na compostagem, ele impede de calor ultrapassar ali e se você quer plantar em cima,
enquanto está compostando embaixo, ele protege a raiz. O lixo orgânico, conforme falei, é rico em diversos nutrientes. O papelão também serve para manter a umidade no sistema ou substituir folhas e gramas. O próprio composto, o resultado da compostagem, ele também absorve bastante água. É que eu não estou com nenhum composto aqui em mão, mas se eu tivesse aqui, às vezes eu mostro para as pessoas, né? Pego um punhado de composto, molho e mostro, e ninguém vê a água ali, porque a água ficou presa dentro do composto. Então, o composto ele mantém a umidade no solo, mantém a água mais tempo, favorecendo assim as plantas. Ele também serve como para despoluir o solo, né? Porque ele tem muitas bactérias, então ele vai descontaminando o solo aos poucos, conforme você vai introduzindo ali o composto. Ele melhora o pH, protege de erosão. Se for colocado em encosta, ele protege as encostas. Enfim, é um bombril, mil e uma utilidades. E a gente... esse aqui é um exemplo de uma técnica que é chamada de canteiro instantâneo. E qual é a lógica do canteiro instantâneo? É não usar terra. Você não precisa usar terra para plantar. Como assim? A planta não precisa de terra para crescer? Ela precisa, né? Só que não é a gente que vai estar colocando terra ali, é o próprio ecossistema. Então, é um amontoado ali de galhos, troncos, folhas e gramas que, ao longo do tempo, começam a se decompor e aquilo vira terra, né? É igual o que acontece numa floresta. Aquela camada de cima da floresta, cheia de folha e tal, ela está sempre introduzindo de volta os nutrientes para a própria floresta continuar se mantendo. Esse aí já é um sistema mais compacto, né? Que eu chamo de torre de comida, torre de alimento. Na realidade, eu não inventei, eu só adaptei aqui algumas coisas, dei uma brasileirada nele, mas lá fora eles chamam de Garden Tower, né? Torre jardim. E aí a ideia é a gente plantar os alimentos ao redor do tambor ou da lixeira, por exemplo. Só para ter uma ideia, esse tambor aí de 10 quilos, esse azul, a gente consegue plantar algo em torno de 70 plantas ao mesmo tempo. E no centro ali, há um tubo, tá, de PVC ou de ferro, enfim, onde a gente coloca o resíduo ali dentro. Então, a gente coloca os restos de comida ali dentro, juntamente com folhas, né? E aí, durante um tempo, esses resíduos vão começar a ser processados junto com as minhocas e gongolos, bactérias, enfim. E ele começa a descer. O resultado final é aquela terceira imagem ali à direita. A gente tira esse cano, dá uma batida nele, e aí desce esse substrato aí, esse composto compactado. Aí está à direita essa terceira imagem daí. Então, assim, ele resolve em menos de 1 metro quadrado nossa alimentação e também nossa situação com relação aos resíduos orgânicos. A da minha casa é essa do meio, só para vocês terem uma ideia, é uma lixeira, e eu uso essa lixeira para fazer esse sistema, e nesse cano aí dá 5 quilos de resíduo orgânico. Uma pessoa gera 350 gramas de resíduo orgânico por dia, tá? Então, assim, se a gente junta a composteira mais esse sistema, a gente está resolvendo nossos resíduos de uma forma, enquanto a gente gera ao longo de um mês. Esse sistema ele tem uma saída de água lá embaixo, né? Porque conforme a gente vai molhando, a água vai ficando retida lá embaixo e também, eventualmente, como a gente joga ali resíduo orgânico no tubo, ele pode estar gerando um líquidozinho ali da decomposição do resto de comida. Então, para retirar esse líquido, a gente coloca ali uma torneirinha, né, para captar e pode reaproveitar essa água que já está enriquecida de nutrientes para voltar ali para dentro para esse sistema, ou seja, é um sistema compacto e praticamente quase autossustentável.
Aqui já é um sistema de caixote, né? O caixote tem muita gente que não gosta e tal, mas a gente tem que pensar nesses sistemas assim, mais compactos, uma lógica tanto de espacial, a falta de espaço, pouco espaço, ou também por causa da questão da contaminação do solo. Às vezes as pessoas vão plantar em lugares que o solo está contaminado, e aí não tem como usar aquele solo. E aí o caixote ele serve como uma opção viável, tá? E nesse sistema a gente usa a própria exemplo da compostagem e enquanto está fazendo a compostagem a gente já vai plantando em cima, tá? Há uma cama ali de galho, folha, grama seca, o resto de comida, depois folha e uma camada pequena de terra. E em cima a gente planta plantas que não têm raízes profundas, como o alface, por exemplo, a rúcula. Aí é um sistema de plantio em sacos de ração, né? Batata, no caso, raízes. Esse aqui também é um sistema compacto, onde a gente usa os pares para plantar batata, ou seja, em vez de você plantar na horizontal, você planta na vertical. Você joga um pouco de terra, planta ali a batata. A batata vai começar a criar várias folhas. Conforme ela aumenta a quantidade de folhas, você joga mais terra. Ela vai aumentar a quantidade de folhas, joga mais terra. Só para vocês terem uma ideia, num pouco que eu plantei nisso aí, eu colhi 17 quilos de batata doce de uma só vez. Enquanto eu colhi eu me esqueci agora a quantidade de metro quadrado que eu plantei na horizontal, deu a mesma quantidade. Ou seja, é uma forma da gente aumentar a nossa produção de alimento, aproveitando o espaço e tendo a mesma quantidade de ganho que a gente ia ter num espaço enorme, às vezes. Além de você diminuir o trabalho que você tem, né? Para você colher em um espaço grande, você leva muito tempo, é cansativo. Nesse sistema aí, você colhe muito mais rápido e com menos energia. E aí a gente construiu a nossa horta operária, né, há 4 anos atrás, lá no Horto da Conurb, e eu chamo de horta operária porque é a nossa horta, a horta dos trabalhadores. A gente, essa ideia ela cresceu, veio a partir do fato que, já que a gente fazia jardins aí fora, né, por que não fazer hortas também, que tem um valor muito mais agregado do que jardim, né? É algo muito mais produtivo. E, muito embora as hortas que a gente faz são hortas-jardins, né? Então, a gente combina o conceito de jardim com o conceito de alimentação. É um conceito estético, que muita gente ainda tem preconceito com relação a plantar comida, por incrível que pareça, né? Eu poderia falar isso, alguns exemplos, mas não vem o caso para a gente aqui não perder tempo. Mas quem já viu uma cenoura dando flor sabe que é a coisa mais bonita que tem, né? Muito mais bonito que a maioria das plantas que é plantada num jardim. Então, essa ideia ela foi crescendo de alguns canteiros, a gente transformou num quintal produtivo, e de um quintal produtivo a gente transformou em um jardim agroflorestal, conciliando também com hortas compactas. Então, por exemplo, aí nesse sistema estão vendo aí o bagaço de cana, né, em cima do solo, bagaço de cana servindo como cobertura morta para proteger o solo e manter a umidade e introduzir nutrientes ali. Esse sistema a gente integra vários ciclos, então, na realidade, não é só o ciclo do resíduo, a gente completa o ciclo de vida das plantas, quer dizer, a gente deixa a planta dar flor, né, coisa que geralmente muitas pessoas que plantam não deixam a planta desenvolver até dar flor. Claro que se der flor tudo, perdeu a produção, né? Porque você pode deixar uma ou outra planta, ou às vezes ter um canteiro só para reprodução, né? Em vez de comprar semente, a própria planta vai te dar semente. E, ao mesmo tempo, ela vai atrair os polinizadores, porque ela está dando flor. Então, você fechou o ciclo da planta, mas está fechando o ciclo das abelhas, você está atraindo aves, né? Então, você está trazendo uma quantidade de bichos ali que são muito interessantes para aquilo ali.
você está repovoando ali aquela área. A gente trabalha lá com abelhas nativas também, né? Entendendo a importância delas ali, né? Sem abelha não tem polinização, se não tiver polinização não tem fruto, não tem o resultado final do nosso plantio. Então, olha como é que, desde lá de trás, o lixo está ligado a todo esse sistema de produção. Se você não tem o lixo ali, se você não tem o resíduo para fazer o composto ou para nutrir o solo, você não vai ter a planta, e sem a planta você não vai ter abelha, né? Quer dizer, você não tem um ecossistema ali, uma coisa vai levando até a outra. A gente não tem como olhar de maneira separada as coisas. Aqui uma colheita que a gente fez, então, assim, a gente procura trabalhar a diversidade, né? E aproveitamento das partes, as flores que se comem, né? Por exemplo, a flor da capuchinha, as punks, né? E a gente vai descobrindo, às vezes, aos poucos lá, às vezes a gente descobre coisa que a gente não conhecia, como a araruta, né? A araruta é uma espécie aí, é uma planta em extinção que muita gente cultivava no quintal de casa e, de repente, ela sumiu dos quintais das pessoas, porque as pessoas deixaram de aproveitar a farinha da araruta para aproveitar a farinha de trigo, a farinha de rosca, e por aí vai. A gente tem a araruta lá, né? Foi um companheiro nosso lá da usina que trouxe para a gente. Aí tem o alho social, que é uma planta que é usada na jardinagem. O pessoal lá, nossos companheiros lá de garis que fazem as mudas, há 20 anos eles trabalhavam com essa planta e não sabiam que ela servia para comer, né? O alho social é tipo um nirá, dá para aproveitar como tempero e por aí vai. E aqui ao lado, né, essa brócolis aí, por exemplo, a gente fez uma experiência, a gente plantou brócolis, só que eu mesmo tinha esquecido que tinha plantado um brócolis e já não sabia mais se era couve ou brócolis, né? Porque na realidade é brócolis, a couve-flor, é basicamente a mesma planta, só variedades que se ramificaram, mas é a mesma planta na realidade, e que a gente aproveita partes diferentes, né? E aí a gente foi deixando lá e o pessoal foi levando as folhas, como se fosse couve, né? E comendo, ó, tá muito boa essa couve e tal. Aí depois eu falei, ó, eu acho que não é couve não, acho que é brócolis, tá? Mas ninguém se preocupa não, porque a folha do brócolis se come também e tal. E até que apareceu mesmo a brócolis, começou a aparecer ali, né? E aí foi legal, foi uma experiência didática bem natural, porque se eu chegasse, de repente, falasse para as pessoas, ó, a folha se come, né, e tal, às vezes as pessoas torcem, pô, nunca comeu a folha do brócolis, né? A gente está acostumado a jogar fora o talo do brócolis, a folha do brócolis. Então, assim, é uma experiência didática muito boa. E a gente teve a oportunidade de, conforme foi produzindo algumas coisas, né? A gente usou isso também como forma de doação de alimentos durante a pandemia, né? No início da pandemia, na realidade. E agora a gente quer voltar também, né, nesse processo de doação. Não era muita coisa, mas era uma quantidade. Por exemplo, a primeira vez que a gente doou foram 30 quilos de alimento. E foram para famílias aqui de Vargem, né, que a Teia de Solidariedade da Zona Oeste mapeou, e a gente está caminhando ainda com eles, no caso, através da Sara, que hoje é vice-presidente da Associação de Moradores aqui de Vargem Grande, no caso. A ideia é a gente estar em parceria com eles para implantar 2 hortas comunitárias em 2 comunidades aqui da região, e inclusive usando aquela técnica ali dos tambores, né? Porque uma das coisas que ela falou foi a questão do espaço. Então, quando ela visitou a gente foi semana passada, ela ficou apaixonada. A primeira coisa que ela viu, e ela, como é de família agricultora, presidente da feira da roça, né? Então, assim, quando ela falou que aquilo era incrível, era maravilhoso, validou o nosso trabalho, né? Que quem melhor do que quem trabalha com agricultura para chegar e falar que aquilo ali funciona e que vai trazer um benefício muito grande
aonde ela quer implantar aquele sistema, né? E aí é isso, sempre gosto de deixar os agradecimentos aí, né? A gente não pode deixar de citar quem influencia a gente, quem é nosso colaborador, cooperador na nossa vida e no nosso aprendizado, né? O pessoal da Feira Solidária, lá da Cooperativa Terra, dos agricultores de Teresópolis, em Vieira, a Casa da Videira, de Curitiba, lá na figura do Eduardo Fênima e do Cláudio Oliver, o pessoal do MUDA, da FRJ, né? A figura lá do Tomé e do saudoso Ravengar, que Deus o tenha, que fez belos trabalhos aí espalhados na cidade. E agradecimento à nossa gerente lá, a doutora Bianca Quentais, que sempre dá o apoio que eu preciso para fazer esses trabalhos aí, para acreditar na loucura desse louco aqui que tenta inventar essas doideiras aí e sair um pouco do eixo aí, né? Um ponto fora da curva aí, às vezes, os trabalhos aí, né? Às vezes a gente é chamado de sonhador, né? Eu acho que às vezes é para sacanear a gente, mas eu pessoalmente considero sonhador aqueles que realmente são quem bota a mão na massa e faz as coisas, né? Então, fica aí o agradecimento aí para todos aí que compartilham das nossas ideias. O Espaço do Horto a gente recebe, vale lembrar que a gente recebe as pessoas, até sempre falo que a gente mostra as coisas aqui, mas o legal é as pessoas irem lá, verem de perto, né? Vem ver, a gente dá oficinas também, capacita as pessoas. A ideia é o Sebastião e demais companheiros, moradores, irem lá conhecer e a gente também ir aí no espaço do Sebastião fazer essa troca aí, que é necessária e interessante demais. Então é isso aí, Ney. Jorge, tá todo mundo agradecendo aqui no chat, tá todo mundo falando sensacional, te agradecendo demais, falando que a sua fala é sempre inspiradora, e tudo isso é verdade, eu endosso, também sinto o mesmo, e eu tinha separado alguns minutos para a gente ter perguntas, e perguntas principalmente mais práticas, em relação a como é que a gente pode trazer a realidade da compostagem lá para aquele terreno que o Tião quer iniciar, com vida real. E não sei se o Sebastião tem algumas dúvidas agora, eu já tenho, mas eu quero dar preferência para quem tiver alguma dúvida, poder colocar agora, inclusive dúvidas em relação à compostagem doméstica, porque eu também tenho dúvidas, às vezes eu acho que deu errado, às vezes eu acho que deu certo e não deu certo, que deu errado e está tudo bem, e eu queria que as pessoas também se sentissem livres para perguntar sobre o processo de compostagem na casa delas, se alguém já pratica aqui. Rapidinho, Ney, desculpa, é que tu falou da compostagem doméstica, até é legal atualizar isso, que assim, eu estou sempre em contato com essa rede de companheiros aí, nossa, aí, hoje estava falando com o Celso Júnior, que é atualmente um dos diretores do Parques e Jardins, meu amigo pessoal e trabalhou comigo lá na Conlurb, quando ele foi da Conlurb, na parte de podas, e a gente está em contato aí já faz um tempo, e hoje liguei para ele, que ele ligou, tinha mandado mensagem para mim, para falar da possibilidade da gente usar o composto doméstico para adubação de cobertura de árvores. Tá? A gente vai fazer essa pesquisa lá no nosso espaço, né? Porque são 300 voluntários de reflorestamento que ele tem atuando junto. Então, imagina que esses 300 voluntários, né, se tornassem, de repente, composteiros também, né? Então, como eles já são engajados, já cuidam, já fazem um trabalho voluntário de cuidar das árvores da cidade do Rio de Janeiro, desde o plantio até a manutenção, automaticamente a gente teria ali um grupo de pessoas fazendo compostagem em casa, e além de estar dando uma resposta ao lixo da cidade, ia estar dando uma resposta também em termos de cuidado das árvores, né? Só
um adendo aí, um acréscimo que estou colocando da importância da compostagem doméstica. Legal. E pergunto se alguém quer tomar a palavra para perguntar agora, senão eu posso ler as perguntas que já estão no chat aqui. Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Primeiro, assim, muito obrigado, acho que foi bem esclarecedor. Eu fiquei super feliz com a parte do brócolis e da couve, porque aqui em casa a gente sofreu com a mesma coisa. Minha esposa queria colher o brócolis antes do tempo, falando que era couve, eu não deixei. E tá ficando um pé de brócolis lindo aqui. Acho que uma dúvida que a gente tem, assim, se todo alimento pode ser utilizado, a gente sabe, né, que a maioria sim, mas se tem algum problema de proporcionalidade aí dos alimentos em questão de nutrientes. Eu pergunto mais assim, porque aqui em casa, por exemplo, como a gente não come carne, a gente come muito ovo. Então a gente não come uma dúzia de ovo por semana, a gente come uma dúzia de ovo por dia. E eu fico com medo, assim, eu vou jogar toda essa casca de ovo na composteira, de repente isso gera um excesso de algum nutriente. Então, se a gente precisa ter esse tipo de preocupação. Sim, é legal essa pergunta. Até antes de responder o que tu perguntou, Alexandre, eu lembrei, assim, como falou a questão da composição, até só para fazer uma outra observação, uma outra adenda aí, que hoje em dia está meio que na moda aquele negócio de composteira elétrica, né? Não existe composteira elétrica, isso é uma invencionice. E a composteira ela tem que gerar energia de dentro ali, não de fora para dentro. E o resultado final do composto é justamente fruto desse processo natural, metabólico natural ali dos micro-organismos, que aumentam o calor, né? Enquanto a composteira, a suposta, né, a máquina elétrica ali, o resultado final sai um condicionador do solo. Então, assim, quem vai querer plantar vai ter que adicionar outros nutrientes ali, tá? Enfim, aí, então, Alexandre, de fato, né, porque conforme a quantidade de determinados elementos que a gente coloca ali, vai fazer com que o resultado final ele mude, né? Ele esteja às vezes tenha mais carbono ou mais nitrogênio, né? Então se a gente coloca muito um determinado elemento, a gente vai influenciar o resultado final lá do composto, tá? O ideal é ter uma variedade, uma variabilidade ali de elementos onde não haja um sobressaindo sobre o outro. Mas é natural que, dada a própria lógica nossa de cada um da alimentação, nas nossas diferenças do que a gente come, que haja isso daí. Mas isso também não vai invalidar o produto final, né? Talvez ele não vai ser um composto muito rico, talvez não vai ser um composto muito bom, mas isso também depende do que vai usar, como é que vai usar aquilo, em termos de plantio, né? Para qual cultura, é para o tomate, se é para o pepino, né? Tem plantas que têm necessidade, às vezes, mais de algum elemento químico do que outro. Então, isso não invalida, mas, claro, muda a composição. Mas, de toda forma, é sempre importante lembrar, né? O resultado da compostagem, o composto, ele não é só para horta, você pode usar, como eu falei aqui, para adubação de árvores, para adubação de jardim, ou para nada, né? Simplesmente para jogar em cima do solo, fazer uma proteção do solo ali, né? Como eu falei, ele absorve água. A minha ideia é que a gente pudesse aproveitar. Tem gente que acha que se a gente fizesse a compostagem na cidade toda, ia sobrar tanto composto que o pessoal nem ia saber o que fazer. Na realidade, não. A gente pode usar, desde, como eu falei, para reusar lá em encostas, né? Para segurar encostas, para reter água da chuva, entre outras coisas, né? Para a captação de sequestro de carbono. Então, tudo isso aí serve para a gente, de alguma forma. Queria falar que eu acho que eu já li alguma coisa sobre reaproveitar na alimentação a casca do ovo, mas eu não tenho certeza disso. Foi uma informação que eu tive em contato há muito tempo, porque eu sempre também uso, como eu não consumo tanto ovo, vai para compostagem. Então, é uma boa pesquisar também, se você
gera muito um resíduo específico, como é que você poderia colocar ele na alimentação? A casca da melancia aqui, por exemplo, é disputada entre eu e os meus cachorros, que amam, adoram. Então, isso não vai para a compostagem de jeito nenhum, porque a gente come. Eu queria... Tem umas pessoas que deixaram perguntas aqui no chat. Eu vou fazer essas perguntas, se elas não quiserem tomar a palavra agora. Muito em relação à questão das espécies que aparecem, que surgem na nossa composteira, e a gente fica em dúvida se aquilo é normal, se aquilo é o correto, se é o certo. Então, você colocou aí nas imagens 3 espécies, não foi? Uma é a larva da mosca soldado, que é uma coisa que sempre acontece aqui na minha compostagem, e ouvindo você falar que é normal, que é maravilhoso, inclusive, eu fico até aliviada. Uau, que bom! Mas, então, como é que a gente pode conhecer melhor essas espécies que inevitavelmente vão estar fazendo parte daquele ecossistema também? Como é que a gente perde esse medo? Como é que a gente... Sim. A gente tem que lembrar o seguinte, na composteira doméstica a gente vai ter um grupo ali bem menor, né, de animais ali, do que, por exemplo, uma composteira de quintal, né, junto à terra, uma leira grande, e por aí vai. Então, se numa composteira de quintal, você vai achar até lacraia, né, por exemplo. Ali é um ecossistema, então você tem presa, tem predador, tem toda uma lógica ali acontecendo. Na composteira doméstica, naturalmente, não vai ter lacraia, né? Um ambiente mais controlado, onde é mais fácil você inserir esses animais ali do que eles aparecerem ali do nada, né? Mas animais mesmo em composteira, você pode encontrar, por exemplo, larvas de besouro, né? Que são animais gostam muito de celulose, né, matéria mais dura, como o próprio gongolo. Você encontra aqueles tatuzinhos, colêmbolos, que são animaizinhos bem pequenininhos. E tudo isso é indicativo também, né? Porque se também não tiver vida ali, né, significa que ali não está tendo compostagem. No caso da mosca soldado, ela se torna um problema porque o que acontece? Para que haja alguns soldado ali, há um desequilíbrio, né? A composteira está muito úmida, tá? A mosca soldado ela fica em ambiente, ela gosta de ambiente úmido. Então, para não ter mosca soldado, você tem que controlar esse ambiente em termos de umidade, ou aerar mais, né? Revirar ali para entrar mais oxigênio, ou colocar mais matéria seca para dar uma diminuída ali, tá? É que tem vezes que o negócio fica tão feio ali, bagunçado, que começa a ficar uma massa, né, aí tem que jogar fora mesmo. Então, é entender que, de repente, esse bicho é um indicador para mim que a minha compostagem está muito úmida e provavelmente na época de chuva em Manaus, Amazonas, vai estar assim. Indicadores também. O Lúcio fez uma pergunta a respeito, eu acredito que seja de um micro-organismo que a gente possa colocar na compostagem para acelerar o processo. Leucaena leucocefala. Acho que é assim que fala, não sei. Não sei se você conhece. Acho que ele falou da leucena, a árvore, não é isso? Não, ele corrigiu e falou que é outra espécie. Mas queria só se falasse alguma coisa sobre essa questão. Ah, não, ele falou que é árvore mesmo. Isso. É porque a leucena ela é a adubação verde que ela faz, né? Então, assim, dentro das leguminosas, né, que você tem a grama amendoim, por exemplo, né, alguns feijões e tal, você tem a chamada adubação verde, que você usa as folhas ali e vai introduzir mais nitrogênio, mais nutrientes ali dentro. Ela é uma boa planta para ser usada com isso. Exatamente, virou praga no Rio de Janeiro, né? Porque ela solta muita semente e aí onde cai ela pega e cresce muito rápido. Eu descobri há um tempo atrás que
ela serve de alimentação, né, na realidade, essas sementes enquanto estão verdes, né, não depois de estarem maduras, mas quando aquelas vagens, quando estão verdes ali, as sementes, elas servem para ser usadas, ela é usada como alimentação no México e tudo e tal, mas, enfim, ela virou uma praga aqui no Rio de Janeiro, porque ela se espalha muito, né, mas ela enquanto matéria, né, quando é podada, enfim, quando vira resíduo, quando você incorpora ela no sistema, ou no solo, para o próprio plantio, ou dentro da composteira, você vai estar enriquecendo ali. Então, é introduzir olhar isso que a gente vê como praga, como recurso para nutrir o solo. Acho que é essa a ideia. Inclusive, quem trabalha com agrofloresta, às vezes até planta leucena, né, para fazer justamente essa forração, né, dentro do processo de poda, né, como ela cresce rápido, então ela é usada para as podas aí para enriquecer o solo, né, fazer cobertura, essa adubação verde. Eu queria puxar um pouco a conversa mais para a nossa realidade lá na Maré, e aí eu deixo a possibilidade do Tião colocar a questão de como é que seria isso, como é que ele poderia enxergar numa realidade a gente ter uma composteira lá para não só dar um destino adequado para o lixo orgânico, mas também para a gente poder ter substrato, poder ter terra nutrida, boa, para poder cultivar sem precisar de doação ou sem precisar comprar aquilo. E aí eu tenho só umas perguntas que acho que poderia ser para a gente começar a ter ideia de como fazer isso na real, né? A primeira pode ser essa questão de onde é que a gente encontra matéria seca com facilidade no ambiente urbano, porque a compostagem ela precisa de algo para sugar a água, né, daquele composto, para ficar sequinho, para não dar esses bichos que a gente acabou de falar. Então, no ambiente urbano, como é que a gente faria, como é que a gente enxerga possibilidades criativas de encontrar essas matérias secas? E também, como é que seria um cuidado dessa composteira? Demanda muito cuidado numa composteira tipo aquela de pallets que você mostrou? Tem que ficar areando muito, porque a gente está sob ação de voluntários, essas pessoas elas estão ali para cuidar, mas é muito trabalho fazer isso? É a pergunta que eu deixo para você na experiência que você já tem com comunidade. Tá. Então, a gente sempre procura fazer um trabalho que não exija, né, muito trabalho, porque realmente, assim, no final das contas, isso daí é um trabalho que, quando é feito a nível comunitário, está sendo um trabalho voluntário, né? Então, assim, cada um tem suas atividades, suas necessidades ao longo do dia, e a compostagem não pode ser algo que sobrecarrega as pessoas, né? Então, a metodologia que a gente sempre prefere usar é da aeração passiva, ou seja, onde o ar entra sozinho, então você não precisa estar remexendo, que o grande trabalho é mais esse processo de remexer. Quando a gente faz a compostagem nesse sistema, basicamente, depois que você montou ela, o único trabalho que a pessoa vai ter vai ser alimentar ela, né? Jogar os resíduos ali dentro e cobrir com a matéria seca, com folha ou com grama, tá? Então, a aeração passiva, no meu modo de ver, é a técnica mais tranquila, mais fácil, mais didática e que exige menos em termos de trabalho. E aí a gente deixa por conta dos próprios micro-organismos trabalharem, né, no final das contas. Agora, você quer trazer a foto da aeração passiva na sua apresentação? Porque eu sei que tem, mas queria lembrar. E tem duas fotos aqui da aeração passiva, que é a tanto lá no Caju quanto lá no próprio Horto. Essa que a gente montou na própria Maré, um exemplo de aeração passiva, né, que é essa com pallet. Não precisa ser exatamente dessa forma, né? A gente procurou reaproveitar o que tinha lá. Na Maré tem alguns locais que descartam muito pallet. Essa também que a gente fez em Santa Teresa também, né? Mesmo esquema com pallet. Essa aqui na usina do Caju é uma escala maior, né?
uma escala grande de compostagem, muitos resíduos, a gente está falando de toneladas, a gente também fez com aeração passiva, só que naturalmente não foi com pallet, né? A gente fez em sistema de leira. Essa imagem aqui, né? Aqui é a leira. Imagine aí uma trapezoidal, né? Um esquema trapezoidal, onde vai indo de uma maneira mais linear. E aí é o mesmo sistema. Só que o interessante é que aqui a gente só misturou galho. A gente não usou folha, a gente não usou grama, não usou nada além de galho. Eu falo que a gente deu uma sofisticada na técnica da UFSC, que é essa da aeração passiva, e simplificamos ao extremo, né? Não conheço nada mais simples e sofisticado do que isso, porque é só galho, né? Tudo bem que é galho triturado, né? A gente não, pessoas fora... A gente está falando de uma empresa, então já é uma outra escala de quantidade de coisa. Mas, enfim, aí antigamente, quando se fazia a compostagem na usina do Caju, era com pá mecânica. O pá mecânico, o trator ia lá e revirava as leiras. Hoje a gente não faz isso, né? Que esse sistema que a gente levou lá para o Caju é justamente uma economia em termos de tempo e de trabalho. Então a leira fica lá paradinha, não vem urubu, não cheira ruim, não solta líquido nenhum, né? Então é tudo feito de uma maneira bastante simples. Esse espaço é coberto? Esse espaço aí é coberto, né? Onde está essa foto, mas é feito também lá fora. E não há problema com relação à chuva. Conforme eu falei, a própria madeira, aí nesse caso aí, a madeira ela absorve sempre água, sempre umidade. A madeira gosta de água, né? Então, pode estar frio, pode estar quente, pode estar chuva, pode estar sol, não vai ter problema nenhum, tá? E isso também com relação àquela é de pallet também, tá? Não tem problema ficar a céu aberto. O sistema ele absorve a própria água da chuva. Então, é um sistema simples que não requer esse trabalho de revirar. Nesse caso aí, esse é o modelo que a gente gosta de trabalhar para que as pessoas não tenham essa ficar tendo muito trabalho, né? Pode abrir o microfone, Tião. Fica à vontade. Então, Jorge, eu trabalhei em Teresópolis de caseiro. E esse tempo que eu trabalhei de caseiro em Teresópolis, nós tínhamos lá uma compostura que a gente fez, mas ela era de cimento. E ela tinha uma tampa, né? A gente tampava como se fosse uma caixa de água, né? E tinha um buraco e a gente tinha um balde embaixo. Uhum. Por quê? Porque o dono do sítio ele fazia normal com latão, só que estava juntando muito rato. Estava indo rato para lá. E aí passamos a fazer dessa forma, e que funcionou. E que eu acho que a gente vai ter que fazer dessa mesma forma ali na Maré, porque ali você há de convir que tem muito rato ali naquele local, né? Entendo. Tem um conhecimento ali, infelizmente, ali na Maré é brabo. Se você não está com cuidar daquele ambiente ali onde você mora, com toda a higiene ali, você vai se deparar vai acordar com um rato dentro da sua casa, dentro de cima da sua cama, né? Então, eu pensando dessa forma, porque atrás da onde a gente vai fazer uma horta, essa semana eu tive que ir lá e reclamar lá. Por quê? Nós temos um muro muito alto, tem 3 metros de altura. Você acredita que o pessoal está jogando lixo lá de dentro, lá do outro lado, para dentro da instituição? Então, quer dizer, a gente vai ter que ter todo esse cuidado. Uhum. Eu estou pensando, eu acho que eu vou ter que fazer
ele de cimento mesmo, bloco de cimento, e colocar essa tampa. Agora, uma coisa que a gente fazia também lá, colocar fogo nas folhas, né? E jogar lá dentro da composteira, da compostora. Você fala as cinzas, Tião? Isso, a gente jogava lá dentro, para misturar. Entendi. Uhum. Então, Tião, eu entendi o que você falou, né? Provavelmente essa composteira aí que você trabalhava lá em Teresópolis, né? Tinha que dar uma revirada, né? E até por isso tinha essa saída para sair um líquido, porque geralmente esse sistema assim, né? Tem essa necessidade. Agora, pode ser, né? Naturalmente, esse jeito aí, conforme tu sugeriu, Tião, ou usar de uma maneira adaptada, assim como essa, só que parecido com essa que a gente está vendo aqui na foto de pallet, fazer com pallet e colocar e telar ela, né? Porque dessa forma a gente protege telar em cima e nas laterais. Dessa forma a gente protege de não entrar rápido e ao mesmo tempo o ar continua passando. Então você não teria necessidade de revirar ali, entendeu? Quer dizer, junta aí o que você sugeriu, né, com o exemplo aí que eu estou mostrando. Jorge, eu tenho uma pergunta que é sobre essas questões de como é que a gente resolve esses problemas de fazer compostagem, ter esses animais invasores, né? Porque na cidade não tem jeito, tem isso em toda a cidade, em todo lugar. E tem essa opção que você falou da tela, né? E eu lembrei que eu já vi também compostagem, tem até empresas de compostagem que fazem isso, em caixa d'água. Sabe aquelas caixas d'água de 25 mil litros, aquelas coisas que você... Aí já coloca a torneirinha embaixo para sair o chorume, né? Que é o biofertilizante. Mas aí a minha pergunta é, outra opção seria essa caixa d'água de plástico, um reaproveitamento desse material, né? Mas dentro desse sistema que é fechado, eu teria que fazer o movimento, né? Eu teria que estar lá mexendo para botar oxigênio. Aí já é um trabalho a mais, não é isso? Trabalha mais, justamente. Aí justamente tem que escolher o que é mais importante aí, né? Se for usado esse sistema fechado, né? Aí tem que lembrar que você tem que estar sempre aerando, e não é uma vez, né? É ao longo do tempo, conforme a gente falou, tem que ter oxigênio ali, que senão ou vai ficar muito úmido, ou então vai parar ali, a compostagem vai ficar devagar, enfim, vai dar algum problema nesse sentido. Tu tinha falado da questão das folhas, né, como um Sim, fator sim. limitante. E realmente, a folha, dentro da nossa realidade aí de cidade e tal, a gente tem que lembrar que tem áreas que às vezes são desertos verdes, né? Não tem quase árvores. Então, da onde vai vir essa fonte aí de carbono, essa fonte de matéria seca aí, né? Se não tem folha, né? Uma das soluções nesse caso, aí, por exemplo, digamos que seja a situação lá na Maré, digamos que o Tião fique com uma demanda aí de folha seca que de repente ele não vai dar conta, né? Um dos lugares lá na Maré que eu sei que tem sempre folha é o CIEP, né? Mas, de toda forma, independente disso, a gente pode trabalhar ali em parceria com a gerência da Conlurb, né, que realiza diversos serviços de manutenção da cidade, entre eles a roçada, né? Faz a roçada, faz a capina, então pega a roçadeira de áreas, às vezes, que não necessariamente é dali de dentro, né? Mas eles podem trazer para esse trabalho. Na realidade, o ideal é usar o que tem ali, né? Mas uma das demandas nossas mesmo, inclusive, e de outros grupos que têm hortas comunitárias na cidade ou fazem compostagem na cidade, é justamente esse aproveitamento de folhas e da varrição que a Conlurb faz, né? Ou dessas gramas, desse processo de roçada. E que hoje, o que acontece? As folhas são acumuladas, o caminhão leva e vai para o aterro sanitário. Ou seja, é um grande desperdício, né? Uma grande perda que a gente tem em relação a recursos
E uma das nossas vontades era justamente a gente criar, integrar essa possibilidade das gerências estarem aproveitando essas folhas, né? A gente até recebeu um tempo atrás, antes da pandemia, a gente fez uma reunião, recebeu grupos de pessoas de hortas comunitárias da cidade, né? Para a gente ter uma troca ali, uma conversa sobre as necessidades, e uma das coisas que era esse consenso comum era justamente isso, pegar essas folhas que hoje a Conlurb varre e recolhe. Então, esse seria um exemplo, né? Por exemplo, lá na gerência adjunta ali da Maré, a gente tem um bom contato lá com o gerente, lá, o Marco William, e justamente foi quem cedeu o espaço lá para a gente montar a composteira, né? Ele, às vezes, vai lá no nosso horto pegar mudas para fazer os trabalhos de jardinagem aí no Complexo da Maré e tal. Então, de repente, nesse caso aí do Tião, se faltar folha, por exemplo, a gente pode ver ali com a gerência da Conlurb, né, a gente desviar, né, esses resíduos para o trabalho de compostagem. A Valdirene... ali na Conlurb. Eu tenho um bom relacionamento ali na Conlurb. O pessoal todo me pede. Que bom, que bom. Como você falou, a Maré quase que não tem árvore, né? E você anteriormente disse que fez um trabalho com a rede, plantando algumas mudas, né, e tal, né? E que foi desculpa, Tião. A parte do plantio de muda foi com o pessoal, acho que não sei se foi do Verdejar, se eu não me engano, né? A gente participou só da compostagem. Aí a Valdenise é que fez a jardinagem lá, o processo. Mas eu me lembro desse trabalho, o pessoal da Rede da Maré, foi justamente eles, a Júlia que falou comigo, conversando, da questão dessa demanda de árvores lá na Maré, né, que eles estavam nesse processo, esse trabalho para plantar mais árvores ali. Mas eu não participei, não, do plantio. Só que onde plantaram, hoje, com o quê? Com 10 dias que eles tinham plantado, passou a ser... Fizeram construção, é tudo casa agora. Então, todas aquelas mudas já era. Não tem como. Porque lá sabem muito bem que, assim, infelizmente, Maré, não Maré, mas quase toda a comunidade, uma calçada vira casa. Infelizmente, 5 metros, 3 metros, vira casa. É uma questão de urbanização, né? Que a gente sabe do déficit de habitação na cidade, né? Então, a gente não tem como trabalhar essas questões ambientais, né, sem esse aspecto social, né? Mas é um trabalho em conjunto, né, no final das contas. Não há essa conscientização, né, da forma que deveria ser. Acho que eu não digo nem muito que seja necessidade, né, de ter essas casas, mas eu digo benefício próprio, porque na maior parte das casas que hoje são construídas, não são casas para quem de fato precisa. Então, eu fico meio que revoltado com isso, eu não gosto nem de estar falando muito sobre isso, porque é muito triste, né? A gente vê que o nosso direito de ir e vir, ele fica sem controle. A gente vê, por exemplo, nas comunidades que um cadeirante tem que andar no meio da rua, o cego ele tem que andar no meio da rua, no meio de carro e tal, e diversos atropelamentos. Né? Mas, enfim, fazer Fazer o que a gente está fazendo, fazer o que a gente está se propondo, fazer o que... Se eu não cerco aonde é esse espaço, hoje estava cheio de casa. Quando eu acordei, falei, peraí, preciso fazer um muro aqui rápido.
Aí fechei o muro rapidinho, porque se não fosse isso, já estava cheio de casa. A Valdirene, ela até escreveu ali, né? São 16 marés, né, Valdirene? Cada uma com suas necessidades, né? Até se quiser abrir aí o áudio para tu dar alguma palavra, falar, contribuir. São 16 comunidades, né? A horta da Valdirene é na laje dela, que ela está falando. Ó. Ah, tá. Sim, nós somos 140 mil habitantes e somos divididos em 16 favelas. Então, são 16 marés, porque cada maré tem é seu jeito, né? Sua peculiaridade. Então, tem marés que são bem menorzinhas, mas dá para ter uma árvore no jarro, dá para ter uma horta na laje, dá para ter a composteira na laje. Agora, é um trabalho de formiguinha? Sim. Como que a gente consegue as folhas? Para mim, é a parte mais difícil. Mas não dá, se a gente não tem folha, né? Tem um outro vídeo que o Jorge fez, a gente pode procurar outras formas de a gente estar colocando. Hoje eu coloquei a minha composteira de PET na pia e eu não tenho folha. O que eu faço? Aquela embalagem do 30 ovos, né, que a galinha chorou, a gente fica e vai colocando, né? E também a gente vai muito aprendendo na prática e sem medo. A minha composteira de balde, na primeira vez que eu fui fazer os buraquinhos para poder circular o ar, a mosca achou o buraquinho, menina, e começou e deu um monte de larvinha. O que a gente faz? Primeiro momento, a gente olha e fica... vira ela. Então, se você vira ela, ele vai servir de composto também, vai morrer todo mundo ali, vai alimentar. E qual é o segredo? Né? O segredo é aquela... Eu não sei se o Jorge usa essa medida, mais de 3 por 1, né? 3 de seco e uma de molhado. Se você fizer essa medida, ela vai chegar a 65, 70 graus tão fácil que não vai ter como o bichinho entrar. Eu tenho uma experiência da composteira de cilindro lá em Jacarepaguá, né, na colônia Juliano Moreira, onde que a gente trabalha, e a gente tem mais de 30 composteiras implantadas e não dá bichinho. E não dá rato. Aí eu lembrei que eu fiz um comentário lá de Floripa, lá em Florianópolis, quando foi implantado, era justamente para poder acabar com os ratos. Porque o lixo ficava no meio da rua, ficava um monte de rato no meio da rua. E a compostagem ela foi feita para acabar com os ratos. Então, se a gente fizer ela de uma forma direitinha, na receitinha, vai dar certo. Pode ser um momento que vai dar errado? Ah, gente, vai dar errado. A gente faz um bolo e sola, sabe? Mas, assim, e buscando mesmo, aprendendo. Eu não me canso de ouvir o Jorge, eu não me canso. Então, cada vez que eu ouço, eu aprendo e estimula mesmo para a gente estar fazendo. Aqui em casa, o desafio maior é não jogarem a minha composteira fora, porque tem o lixo seco e molhado. Mas antes de eu pegar o molhado, já jogaram. Né? Eu falo, poxa, aí eu tenho horta, eu também preciso disso, né? Mas muita gratidão de estar aqui com vocês, compartilhando. E eu moro na Maré, eu sou moradora da Roquete Pinto, que é também aqui, Praia de Ramos, Roquete Pinto e Praia de Ramos, que hoje em dia fala todo mundo que é Piscinão de Ramos. Só existe o Piscinão de Ramos, né? Então, eu sou moradora daqui, e a ideia é essa, é trazer a horta para cá, é trazer a compostagem para cá. Qual é o desafio? Eu moro na Maré, a única maré que não tem tráfico, né? Então, são outros poderes. Como que a gente consegue ter essa conversa e trazer para cá? É mais fácil? É mais fácil de fora, porque não vê a violência explícita, né? Mas é um desafio fazer esse trabalho, tá? Estou aqui, super aberto, quem quiser, vamos trocando, vamos fazer um trabalho aqui. Interessante, o Valdirene, você falou da questão, né, na realidade, se a gente for estender essa mesma lógica aí, né, das 16 comunidades da Maré, a gente for estender para Rio de Janeiro, olha o nível da complexidade, né, geográfica e social e tal, mas, enfim, a gente tem que ir permeando mesmo dentro dessas lacunas que existem aí, né, e tentar fazer de acordo com cada realidade, né? E com o envolvimento dos moradores sempre, né? Sem envolvimento dos moradores, aí é certo que vai dar errado, né? Então, é trabalhar no sentido da conscientização do que a gente fez, do manual doméstico, né? A nível individual, né? Mas também tem que trabalhar a nível comunitário, né? E em termos de políticas públicas, para que o que a gente entende como necessário aí, né? Que é a compostagem, possa estar ocorrendo de uma maneira maior na cidade, e eu acho que, de alguma forma, a gente está
está fazendo isso, né? No caso, essa reunião nossa hoje tem esse viés, né? Vamos dizer assim, a gente está falando ao mesmo tempo do nível individual, mas também no nível mais comunitário e automaticamente de política pública, conforme você falou, resolver o problema de saneamento, entendeu? Então, assim, compostagem é saneamento, sim, é saneamento básico, é saneamento ambiental, saneamento ecológico, a gente chama como quiser, o caso é que é saneamento, né? Então, automaticamente está falando de política pública que é importante estar sendo levada adiante em diversos lugares. Aldirene, muito obrigada pela tua fala. Eu estava para te chamar há muito tempo aqui, dando tua participação. Vou passar a palavra para a Bela, que já abriu o microfone, falando que a gente está se aproximando ao nosso fim da reunião. Isso. Primeiro, muito obrigada aí, Jorge, pela aula. É muito bom ver gente fazendo as coisas, né? Então, te agradeço muito aí. Eu faço compostagem aqui também. Mas a minha pergunta é uma coisa um pouco mais profunda, assim, sobre o engajamento das pessoas, sabe? Queria saber como que você faz, assim, dentro da sua história, de tudo que você já viu, para engajar as pessoas, para fazerem da horta sua... Porque, assim, o Tião tem muito essa vontade, né? Já trabalhou lá, né? com plantando e tal, mas eu fico pensando assim, como que ele pode engajar as pessoas da comunidade para se sentirem parte, né, dessa horta e sentirem que isso realmente beneficia eles, sabe? Então, eu queria essa visão um pouco mais social, assim, se você puder trazer um pouco da tua experiência, como que funcionou para você. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu essa semana, né? Na verdade, primeiramente, tem que ser inclusivo, né? Às vezes, as pessoas fazem lá uma horta e acham que ninguém vai passar ali e pegar o que foi plantado. Não, as pessoas vão passar e vão pegar, né? Então, a gente tem que entender que tem que ser inclusivo de alguma forma. Quando a gente começou o trabalho lá da horta operária, lá no Horto da Convurb, teve muita gente que falou, não vai dar certo, vamos pegar as coisas aí, o pessoal rouba, sei o que, sei o que lá. Eu falei, não, vamos fazer, vamos indo fazendo e a gente vê o que vai acontecer. E, assim, a gente sempre teve uma vontade de fazer um trabalho mais formal, vamos dizer assim, com o pessoal lá, os trabalhadores, de trabalhar mais no campo teórico, né? E para eles entenderem, em termos teóricos também, o que estava sendo feito. Só que isso nunca aconteceu. E aí, essa semana, a gente estava conversando lá, eu e uma colega, a Alessandra, a gente perdeu um dos nossos garis, companheiros nossos garis, que morreu de Covid essa semana, infelizmente. E ele era um ponto ali chave no nosso trabalho da horta comunitária. E conversando, falei, poxa, a gente não conseguiu fazer o que a gente queria fazer, né, de dar uma palestra para eles e tal. Ela falou uma coisa assim que, de fato, foi. A gente conseguiu fazer o que era para fazer, que era orgânico, né? Então, a gente fez a educação ambiental da maneira mais orgânica possível. Foi o trabalho junto, né? Fazer o trabalho ali. Foi uma conversa do dia a dia, né? Contando histórias. Né? Então, foi a partir dali que a gente foi entendendo quem ele era, né? E ele também vendo quem a gente era. Ele era uma pessoa um pouco fechada, né? E, de repente, mexendo com a terra, eu comecei a ter histórias dele, da família dele, do pai dele, e a entender que ele tinha uma relação ali com a terra, com a alimentação, né? E aquilo foi se tornando natural, né? Então, esses espaços são espaços aí de trocas, antes de mais nada, né? Então, a gente permitir que o outro se achegue ali naturalmente, né? Sem aquela coisa de você tem que
aprender isso, você tem que passar por ali, entendeu? Não tem como fazer um trabalho desse de maneira fechada, né? Tem que ser aberto. Eu não sei exatamente a abrangência do trabalho aí que vai ser feito, mas estou narrando como é que a gente trabalhou lá, né? O caso é que a gente não teve, de uma forma geral, problemas com pessoas pegando isso, aquilo, outro. No começo, sim, tinha pessoas de fora dali que iam lá, arrancava couve, né? E aí aquilo, arrancou a couve e matou, né? A gente sempre incentivava a tirar as folhas, né? Deixa a planta viver sozinha que ela vai continuar dando, né? A rúcula dá toda semana, não precisa tirar a rúcula. Enfim, então no começo sempre tem esses problemazinhos, mas também o trabalho de reconhecimento do que está sendo plantado, do que existe ali à nossa volta, por exemplo, a questão das punks, né? Muita gente não conhece e até por isso mesmo não arranca, não pega, mas a partir do momento que as pessoas que estão ali junto começam a aprender, né? Ela começa a dar valor àquelas plantas ali, né? E aliás, até esqueci de falar, assim, são plantas muito fáceis de serem cultivadas, né? Elas crescem espontaneamente, então até em solo ruim elas crescem, né? O diferencial é isso. Eu tenho aqui almeirão, algumas plantas punks que crescem rapidamente, saem se multiplicando absurdamente e aí às vezes as pessoas não conhecem, né? Então ninguém arrancou lá o araru, tá lá até hoje, né? Está crescendo lá e faz parte desse trabalho também interessante. Então, assim, eu acho que é essa relação, né? Tem que ser construído um relacionamento ali. A horta, a composteira, é um meio, né? Não é necessariamente um fim em si mesmo. Eu sempre falo que a compostagem é para a gente produzir alimento, né? Sempre foi, né? Hoje que a gente usa para tratar o lixo, porque o lixo se tornou problema. Mas antigamente resíduo orgânico era recurso, né? Então, assim, envolver nesse sentido de relacionamento. De uma maneira natural, as pessoas vão aprendendo a lidar com aquilo, a começar a ver, a se identificar, a ver aquilo de uma maneira natural, né? De início, todo mundo acha que compostagem é coisa de meio doideira, né? Porque, afinal de contas, a gente se acostumou a botar o lixo na porta da nossa casa e o caminhão passar todo dia, né? Tudo misturado ali. Para que a gente vai fazer isso na nossa casa, né? Então, é parte de uma desconstrução, né? Tem um estranhamento no primeiro momento, mas o estranhamento também faz parte do processo educativo da gente, né? Então, tentar construir um relacionamento com as pessoas ali do entorno, as pessoas que querem ou não querem também, né? E há também essa questão, às vezes, de pessoas que não querem que aquilo exista, não querem participar, mas isso também faz parte do nosso caminho, do nosso percurso. Acho que é isso. De alguma forma, não tem como dar uma resposta assim, muito precisa, cada caso é um caso, né? O meu foi esse. Valdirene, pelo que eu li aqui, você também tem alguma experiência com isso? Se você quiser abrir o microfone também responder essa pergunta da Bela. Então, a gente trabalha com umas agricultoras lá em Jacarepaguá, né? E o que traz mesmo, o que motiva elas a virem, né? É exatamente isso, é o processo de fazer com. Tudo que começa de cima para baixo, as pessoas estão ali, executam e vão embora. Agora, quando você dá voz, quando você dá o ouvido, você chama a pessoa pelo nome, você fala, mas o que você acha? Mas a gente pode fazer como? Você traz a pessoa. Então, a pessoa se sente parte do processo. Eu falo assim, caramba, eu sou importante, vamos fazer junto, como é que é isso? Aí sim, aí as coisas evoluem, né? Com os quintais produtivos, essas mulheres, quando o Jorge fala assim, isso é só uma pecinha, né? Quando a gente fala de agricultura, quando a gente fala do composto, a gente está falando de direito à cidade, direito a uma alimentação adequada, sem agrotóxico, né? Direito aos direitos que a gente desconhece, porque se a gente tem um direito que a gente desconhece, a gente não vai brigar por aquilo que a gente não sabe que tem.
Então, o processo de valorização desse indivíduo, dessa pessoa, desse saber, porque são saberes que são totalmente diferentes. E é nessa diversidade dos saberes que a gente tem um coletivo muito forte, né? No nosso coletivo, nós temos a agricultora Dona Rita, que ela sabe pra caramba. O pouquinho que eu sei hoje, eu aprendi muito com a Dona Rita. Eu aprendi muito de compostagem junto com o Paulo, que foi lá para Floripa, que trouxe para a gente, com o Jorge, com o Muda da Maré, né? Quando eu fui lá aprender, porque a gente está o tempo todo no processo de aprendizagem mesmo, né? Agora eu queria falar um pouquinho da nossa experiência no colégio. Isso tem que virar política pública, gente, porque nós fizemos a compostagem no colégio e é de pallet. E no começo, aluno de 16 a 18 anos, ensino médio, eles olhavam, eu estou lembrando assim, nós temos um canal no Instagram, né? Os vídeos deles é assim, ó, todo mundo ia para lá assim. Por quê? As cozinheiras separavam todo o lixo, né, molhado, as meninas que varrem separavam todas as folhagens, o pallet estava lá e a gente fazia juntos. Então, pesar junto, pegar tudo, fazer tudo junto. E eles ficavam assim, e todo mundo de luva, né? Todo mundo de luva. E vamos lá. E começava, né? Quase que vomita, isso é lixo, isso aí não serve. E no final de tudo, a SEDUC foi para dentro do colégio, o Colégio Estadual Brigadeiro Short da Taquara, para entender o que aconteceu com o lixo da escola. Porque se gasta muito para mandar o lixo fora. Então, passou a mandar pouco lixo, porque tudo estava sendo compostado. E lá, na escola, já tem um processo de separação do lixo, né? Então, o que é molhado e tal. Quando eles viram, a própria SEDUC, como que viu isso? Financeiramente, viu que estava gastando pouco, foi para dentro do colégio para descobrir o que aconteceu. Era a compostagem. É óbvio que tem jovens que eles começam olhando, olhava para a horta, e isso daqui vai para onde? Volta para a horta. E o que dá na horta? Eles passaram a conhecer, e o que colhia da horta ia para fazer a comida. Então, esse processo, como que deu certo? Primeiro, porque o diretor gostou da ideia, acolheu um projeto Escola Fiocruz, então nós estávamos lá como técnicos para poder estar fazendo junto. Então, se ninguém chegasse, a gente não fazia. Se não tivesse aluno, não acontecia, porque é fazer junto e não fazer para. A gente não estava lá fazendo para a escola, nós estávamos fazendo junto. Então, nós fizemos reunião com a direção, fizemos reunião com as merendeiras, fizemos reunião com o pessoal da limpeza. Então, estava o porteiro junto no processo, porque eles tinham que reconhecer a gente. Então, foi um trabalho coletivo. Então, por que deu certo? Porque estava todo mundo envolvido. Então, quando a gente está dentro de um projeto que está todo mundo envolvido, o negócio vai dar certo. Então, assim, como que a gente consegue fazer isso em outros lugares? Essa é o grande desafio, né? Esse é o desafio, como que a gente consegue colocar esse processo em vários lugares que nós temos a ideia, nós queremos muito fazer, mas eu acho que todo mundo aqui deve ter várias atividades, eu acho que também o desafio do tempo é para a gente, né? Online a gente faz um pouco de coisa, mas compostagem na prática, né? Então, eu acho assim, que a gente não pode desistir, a gente vai tentando, e se der errado, a gente vai tentar de novo. É isso. Obrigada, Valdirene. Pegando aí o gancho do que a Valdirene falou, né? Essa questão, né, de obrigado ou não obrigado, lá no trabalho a gente nunca obrigou ninguém a participar do trabalho da horta, né? Mesmo porque a gente nem tinha gente suficiente para isso, para fazer esse deslocamento de uma função para outra, né? A função principal lá do horto sempre foi produzir mudas, né? Então, a gente nem podia tirar ninguém ali para fazer o trabalho da horta, né? Quando eu precisava de alguma ajuda, pedir ajuda e tal, né? A coisa sempre foi nesse sentido de, se vocês quiserem plantar, planta ali, entendeu? Se quiserem colher, colhe. Quando a gente precisa de alguma ajuda, dá uma força aqui e tal, não sei o quê. Então, assim, as coisas sempre foram nesse sentido, né? Caminhando dessa forma. Não tem como pegar as pessoas no braço, né, pela rua e vamos montar uma horta aí, vamos fazer compostagem, né? Isso requer um envolvimento anterior a isso, né, no sentido de realmente começar a gente a fazer e depois ver quem vem atrás da gente, né? Quem quer vir também, né? Começar a olhar, começar a ver e tentar entender o que está acontecendo,
a gente pode chamar sempre, né? Procurar divulgar, informar, mas, enfim, é sempre essa via do voluntariado mesmo, no sentido de ninguém é obrigado a nada, né? Gente, eu estou muito feliz com o encontro de hoje. Acho que a gente trouxe muitas ideias. Acho que, antes de tudo, a gente trouxe alguma esperança uns para os outros, né? Que as coisas podem ser transformadas, que a gente pode estar agindo de forma sistêmica, tanto para o meio ambiente, mas também para as nossas comunidades. E obrigada. Estou feliz que eu fiz novos amigos. Eu acho que hoje aqui conheci a Valdirene, não conhecia, já tinha ouvido falar do seu nome dentro desses círculos da agricultura urbana aí, do Rio de Janeiro. E estou feliz. O Lúcio, que esteve nessa reunião também fazendo perguntas, eu conheci ele essa semana. Então, o mundo é pequeno. Esse mundinho, essa bolinha azul que está no universo é muito pequenininha. Queria agradecer muito para quem trouxe dúvida, para quem estava aqui, colocando energia. Muito obrigada, Tião. Primeiro, por você confiar na gente e pela tua presença aqui. Muito obrigada. Queria perguntar se alguém tem uma última palavra para a gente ir encerrando. Algum sentimento, alguma coisa? Eu me sinto muito inspirada, assim, né? Acho que é muito importante para a gente que tem o privilégio de estar, sei lá, eu moro aqui na Zona Sul e tal, quando eu vejo pessoas que estão nesses lugares que muitas vezes as pessoas dizem que não dá, né? Eu vejo vocês plantando, fazendo as coisas, isso me inspira muito. Então, eu queria agradecer aí do fundo do coração, ver essa garra, ver essa fé, né? E essa vontade de como você falou aí, Jorge, na tua fala, até meu olho enche de água aí. Você falou aí na tua fala, ser maluco, né? Ser fora do sistema. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui. Então, muito obrigada. Fico com muita esperança no coração. Obrigado. Jorge, meu amigo, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Lutamos por vidas, né? Sim, sim. Com certeza, lutamos por vida. Lutamos para continuar vivendo, né? Com certeza. Jorge, muito a gente vai continuar em contato com você. A gente tem essas limitações agora da pandemia ainda em curso, né? Mas vamos ver de que forma a gente pode ir de maneira segura, seguindo as atividades, mas acho que já deu para a gente até visualizar como é que pode ir acontecendo algumas ações, inclusive com o pessoal da Colúbia aí, da Maré. Estamos abertos para doações de mudas, estamos abertos para doação de substrato, de composto, enquanto a gente ainda não consegue o nosso, né? Que a gente quer começar para ontem. Então, doação de composto é uma coisa que a gente está aberto também. Mas muito obrigada pela tua doação, da tua sabedoria hoje aqui, de abrir a nossa mente, da gente ter contato com experiência mesmo, porque acho que esse é o mais precioso, né? É a tua experiência e olhar e ver que dá, ver que tem como. Acho que esse é o mais rico de hoje aqui. Obrigada, gente. Valeu, obrigado. Vamos encerrando. Quer falar alguma coisa, Tião? Acho que o Tião ia falar alguma coisa. Ou não? Não? Obrigada, gente. Obrigada, Valdirene. Vou gente. pegar seu contato, porque eu amei te conhecer. À vontade, moro na Maré, vamos trocando. Um beijo e até mais, gente. Até semana que vem. Minha filha mora no Piscinão, Valdirene. Oi? Eu tenho uma filha que mora no Piscinão. Então, vamos trocando. Vamos fazer sabão, eu faço sabão com óleo, olha. Olha aí, ó. Já está rolando, entendeu? Acho que já está implícito que a Valdirene já vai ser parceira aí do projeto, né? Com certeza. Tem tempo. Enquanto eu estou na pandemia, aí é fácil ficar online. Presencial é mais difícil. Obrigada, gente. Tchau, beijo. Vou ter uma reunião para estar aqui com vocês. Tchau, beijo.